Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e uma dúvida que eu vejo muita gente tendo é se na hora de escrever o seu livro você precisa fazer um texto mais rebuscado, mais complexo, tipo encarnar o Machado de Assis, ou se tudo bem fazer um texto simples, com palavras comuns, sem nada muito extraordinário. Então eu vim dar minha opinião sobre isso. Em primeiro lugar, você não é obrigado a fazer um texto rebuscado para que isso se caracterize como literatura. Tanto o texto mais rebuscado quanto mais simples já foram feitos na literatura várias vezes por vários autores e não tem um certo e errado em relação a isso, assim como eu falei no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. O texto literário é caracterizado por usar a linguagem de um jeito que desvie do jeito mais usual e objetivo, a função objetiva da linguagem, de passar informações. Então, o texto literário, ele desvia disso, ele puxa mais para a subjetividade, usa figuras de linguagem, usa as palavras numa função diferente do que a função original delas, etc. Mas isso tudo não tem a ver com fazer um texto rebuscado. Por exemplo, tem esse livro aqui, A Máquina, da Adriana Falcão, e eu peguei um parágrafo dele para ler aqui. Era tanta gente indo embora que o povo até se acostumou com os vazios que ficavam e iam tomando conta da cidade, apagando os cheiros, transformando em memórias, frases, olhares, gestos e a cara daqueles que não tinham retrato. É um texto bem simples e ao mesmo tempo ele tem características tipicamente literárias. Por exemplo, a palavra vazios, aqui a autora está usando como substantivo e ainda ela usa para criar a imagem do vazio tomando conta da cidade, dos vazios ficando no lugar das pessoas que estão indo embora. O texto não está simplesmente comunicando, ele está pegando algo subjetivo e criando uma imagem daquilo na mente do leitor, usando técnica para isso, usando a linguagem do jeito que a autora achou que precisava usar, não necessariamente de um jeito objetivo, né? Não necessariamente seguindo o padrão da linguagem para poder ter essa função artística. Igual quando fala apagando cheiros. A escolha dessas palavras, a escolha de apagar junto com cheiros, né, desse verbo junto com esse substantivo, é uma escolha incomum em relação a uma linguagem objetiva, ainda mais se a gente pensar em quem é o sujeito dessa oração. Ou seja, quem está apagando os cheiros, aqui nessa frase, são os vazios. Então a gente tem um parágrafo cheio de subjetividade, preocupado com a estética, usando a língua de um jeito atípico, mas ao mesmo tempo sem precisar escrever difícil, sem recorrer a palavras mirabolantes e a construções muito doidas que a pessoa precise de um dicionário do lado para conseguir ler aquilo. Mas isso também não significa que simplificar o texto seja melhor do que rebuscar. Não tem melhor ou pior, sabe? Vai depender do seu texto, vai depender do seu público, vai depender de você mesmo, porque, por exemplo, não adianta você tentar escrever um texto rebuscado usando palavras que você nem conhece. Eu acredito muito na coisa da palavra certa. Eu, quando escrevo, eu vou revisando e modificando meu texto até que cada palavra em cada frase seja a palavra que exprime melhor aquilo que eu quero dizer. Essa palavra pode ser consternado ou pode ser triste. Como eu falei, depende de muita coisa. E também cada palavra do seu livro tá lá em função de todas as outras palavras. Então eu não acho que a gente tem que ficar paranoico com essa questão de simplificar ou rebuscar o texto. O que eu acho é que a gente tem que estar preparado para usar as palavras que a gente for precisar no texto que pedia essas palavras, né? Então, como ficar preparado? Tendo um vocabulário extenso. Se dentro de você tiver um vocabulário extenso, você vai conseguir se adequar às necessidades do seu texto e do seu público-alvo. E para isso você precisa ler bastante. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards falando algumas dicas para você ler melhor como escritor. E agora me diz a sua opinião sobre esse assunto. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. E aqui na descrição tem links para você ver meus textos, para você me seguir nas redes sociais, para você ver meus cursos de escrita. E até a próxima!